E hoje, talvez uma das frases mais faladas é eu estou cansado, né? Eu tô muito cansado, eu tô sobrecarregado. E a gente tem visto termos que a gente não ouvia tanto, né? Como burnout sendo tão falado, né? A depressão, a sobrecarga, né? E eu tava lendo que nunca se teve tanto afastamento nas empresas do que está tendo hoje por burnout, por ansiedade e tal. E você escreveu esse livro Pega Leve. E a pergunta que eu quero começar fazendo é como que pega leve? No meio de um doutorado de um pai e marido e que prega e aí recebe a notícia de um menino que faleceu. Como é que faz pra gente viver essa vida leve no meio de tudo isso, né, que a gente tá Vamos vivendo? lá, Douglas. Acho que o primeiro ponto que você levantou muito importante é uma constatação, né? Isso está sendo aferido por inúmeras estatísticas, a questão do esgotamento das pessoas, especialmente após a pandemia. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, mostra que 72% dos brasileiros e brasileiras não dormem direito. 72%? Não tem o sono adequado, tem algum tipo de distúrbio de sono. Meu Deus. Nenhum distúrbio psiquiátrico, o sono é normal. Ou dorme muito, ou dorme pouco. Então você já vê que mais de 2/3 aí da população brasileira não consegue, ao menos, dormir. Sim. A Organização Mundial da Saúde aponta sistematicamente, né, o avanço da ansiedade, ultrapassando pela primeira vez a depressão como a principal causa de atenção na questão da saúde mental, e o Brasil sendo a nação mais ansiosa do mundo. Então, esse é um primeiro ponto. Isso não é papo apocalíptico, isso não é uma... Sim. Isso é um fato. As pessoas estão, de fato, enfrentando esse momento. O porquê disso a gente pode debater depois. Muita raiz, é muita raiz, mas É. existe essa situação ao nosso redor, né? Afastamento também por síndrome, né, de esgotamento no profissional. Então, como pegar leve? Bom, nós como cristãos temos que retornar às escrituras. Sim. Porque aí, se um dos temas mais importantes é esse do equilíbrio, é impressionante que na primeira página da Bíblia já fala sobre isso. Sobre um equilíbrio entre trabalho e descanso, né? Sobre como que a gente vive numa sociedade onde a gente pensa que o descanso é algo que vem no final. O descanso como algo que eu tenho que fazer por merecer. Como e na prêmio. Bíblia, como um prêmio. Eu vou me matar e aí agora eu vou descansar. A Bíblia é o contrário. O ser humano, na narrativa de Gênesis, ele é criado no 6º dia. Ou seja, ele dormiu. Ele já nasceu no sexto. Olha que bênção. Ele já nasceu sextando. No dia seguinte, o primeiro dia do ser humano, foi um sábado. Um dia consagrado. Um dia de deleite, um dia santificado pelo próprio Deus, um dia onde ele passou na presença de Deus. E desse descanso, ele partiu para cultivar o jardim, partiu para o trabalho. Então, quando a gente volta à sabedoria milenar da palavra, e nós, como pessoas de fé, cremos, não apenas um texto antigo muito sábio, mas a palavra viva de Deus para nós, nós encontramos essas chaves, esses princípios, né, no ensino de Jesus, né? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Aí ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus já começa a ensinar sobre humildade, entendeu? No mesmo texto que tem um convite, já tem um ensinamento. Olha, a humildade, o cultivo da humildade como uma chave de sabedoria para descansar. Então, claro, a obra é fruto de muitas lágrimas, de muita dor, já também completando 20 anos de ministério pastoral. Ministério, 20 anos ordenado pastor, fora o tempo pregando já a palavra, que aí ultrapassa 20 anos. Então, depois também, já de 2 décadas, temos muito o que aprender ainda, né, Douglas? A gente, da mesma geração, a gente tem muito o que aprender, mas já são 20 anos atendendo pessoas e passando situações extremas pelo pastoreio, visitando pessoas no leito de morte, visitando famílias, sepultando jovens assassinados nas escolas, massacre em Suzano, massacre na creche Aquarela, em Saudade, Santa Catarina. Então, são vivências, né, que nos levaram de volta à Bíblia buscando esse conhecimento, respostas, né? E aí veio o convite do nosso querido Renato Flescher, né, pra gente colocar isso no papel, e graças a Deus tem abençoado vidas, a gente tem recebido um feedback bacana, Douglas. Muito bom. Tem um autor que é maravilhoso, né, e com certeza você já leu ele, que é o
do Sociedade do Cansaço. Sim, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele é ele é sul-coreano, né? Sim. Sul-coreano. E na Sociedade do Cansaço ele faz uma análise assim, quase que profética, né? Assim, é uma capacidade de leitura, né, da nossa sociedade que é assustadora, né? E uma coisa que ele coloca lá, que eu achei interessante, é essa ilustração, né? Como o mundo estava, em sua maioria, com uma grande preocupação, né? Que era a fome. Então as pessoas estavam morrendo no mundo, em vários lugares, por fome. Ainda existe, mas hoje, estatisticamente, o mundo está morrendo de obesidade. Sim. Então ele fala, um dia a gente morreu por falta, hoje nós estamos morrendo por excesso. Da sociedade negativa para a sociedade positiva, Exato. ele fala, né? Ele fala de a gente morria pelo negativo, hoje nós estamos morrendo pelo excesso, né? Pelo positivo, né? E aí ele fala uma frase que eu fiquei muito tempo refletindo, assim, né? Ele fala, e o problema não há anticorpos para gordura. Uhum. Então, quando entra aqui um vírus, né? O seu corpo fala, não, isso aqui é ruim, nós vamos matar esse vírus aí, né? A febre é uma forma, tal. Agora, quando entra um hambúrguer, ele não tem anticorpos para gordura. Não tem. E aí ele fala, isso é bom. Então me dá mais do bom, e a gente é morto pelo tanto de coisa boa, né? E é basicamente o que a gente tem vivido, né? Sim. Porque o emprego é bom, e estudar é bom, e família é bom, e pegar um ministério lá na igreja é bom. E aí quando você vai vendo, você tá morrendo por um monte de coisa boa, né? Então a pergunta é, de forma prática, Sim. como é que a gente poderia ir nesse caminho de pegar mais leve, né? E eu vi que você colocou coisas muito práticas aqui, né? Mas ainda, agora você falou do Chul Han. Vai. Chul Han fala da mudança, né? Ele chama paradigma bacteriológico, Exato, né? Que antes as pessoas morriam também por questão de bactérias, de vírus. Era uma sociedade imunológica. Imunológica. E agora ele fala que o maior problema são as questões psíquicas, né? Biopsíquicas, as questões psiquiátricas, né? É porque o mundo estava preocupado com a pandemia, né? Sim. E hoje você vê que a grande preocupação tem sido essa ansiedade, pandemia, burnout, né? Isso. E mental, ele, e ele tem uma linha assim Foucaultiana, né? Ele tem toda uma leitura, um aparato teórico que permite ele falar esse excesso de positivação. Ele vai dizer, por exemplo, antigamente as pessoas tinham uma vida desenhada. Eu lembro até quando a gente era pequeno, assim, Douglas, tinha roupa de ir pra igreja. Você não tinha isso? As coisas eram escolhidas de antemão para cada um de nós. Tinha café, com açúcar ou sem. Hoje tem 200 tipos de café, exato, né? Exato. Café moído, mascado, é o café colombiano, é a intensidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje é notas de não sei o quê e quer dizer... Eu fui num hotel que tinha menu de travesseiro. Quer dizer, então é isso que o Chul Han vai dizendo, que nós vamos chegando. Tá cansando, né? Que é essa sociedade do cansaço, que é tanta possibilidade. Então, sai de uma sociedade engessada de controle, de uma sociedade disciplinar, para uma sociedade que a aparente abertura, liberdade é tão grande. Eu tenho tantas carreiras para escolher que eu fico perdido. E eu fico saturado. Eu sou sempre incapaz de me realizar, de tanto que eu posso fazer, eu não consigo experimentar tudo. Não, e a pessoa fica atordoada. Um exemplo assim, prático, talvez todo mundo já viveu, eu tenho ali 1 hora, 2 horinhas para assistir alguma coisa. De repente, quando você vê, você gastou 1 hora tentando escolher, né? E não consegue assistir nada. E chega no final do tempo e não viu coisa nenhuma. Então, ele vai abordando sobre essa pluralidade tão grande que deixa a pessoa desnorteada. Eu vou empreender, tá? Mas em que área? Então, ele diz que a gente sai de uma sociedade que, entre aspas, é disciplinarizada para uma sociedade do eterno endividado, né? Ele tá vivendo a crédito, ele tá sempre querendo provar alguma coisa. Então, assim, é interessante essa leitura da Bíblia com o tempo, exato, né? Porque nos ajuda a ver a atualidade da palavra. Então, na obra, nós